2024. Em Serra Negra, quem ouve esse áudio às 3 nunca está sozinho. O celular vibra na sua mão. Você não deveria ter aberto aquela mensagem, mas abriu. E agora ouve uma respiração pesada, um arrastar de pés, sua própria voz sussurrando algo que você nunca disse. O áudio tem apenas 43 segundos, mas quando termina, você percebe que não está mais sozinho no quarto. Alguém respira atrás de você. Você sente o hálito quente na nuca, mas quando vira, não há ninguém. Nunca há ninguém visível. Isso aconteceu com 17 pessoas em Serra Negra só este mês. Todas ouviram o mesmo áudio. Todas juraram que algo as seguiu depois disso. 3 delas desapareceram. A polícia encontrou apenas os celulares, com o áudio tocando em loop. Os corpos nunca foram encontrados. O delegado Paulo Mendes trancou o caso. Disse que era histeria coletiva, brincadeira de internet. Mas à noite, quando ele acha que ninguém vê, ele verifica todas as portas 3 vezes e dorme com as luzes acesas. Porque ele também ouviu, e ele sabe que o que persegue quem ouve esse áudio não é humano, não aparece em câmeras, não deixa pegadas, mas está lá, sempre está lá, esperando você dormir, esperando você baixar a guarda. E quando você menos espera, quando finalmente acha que estava imaginando coisas, ele sussurra seu nome com a sua própria voz. No dia 15 de março de 2024, Carolina Mendes estava fazendo o que fazia toda noite antes de dormir, rolando o feed do celular sem prestar atenção em nada específico. Às 2h47, uma mensagem de número desconhecido apareceu no WhatsApp. Você precisa ouvir isso. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum contexto. Apenas um áudio de 43 segundos anexado. Carolina tinha 22 anos. Trabalhava numa cafeteria no centro de Serra Negra e morava sozinha num apartamento pequeno perto da praça. Ela não era do tipo que acreditava em correntes, maldições ou lendas urbanas. Mas havia algo naquele áudio que a incomodava antes mesmo de apertar o play. Talvez fosse a hora, talvez fosse o silêncio absoluto que dominava a cidade naquele momento, aquele silêncio pesado que só existe na madrugada, quando até os cachorros param de latir. Ela aumentou o volume e encostou o celular no ouvido. Os primeiros 10 segundos eram apenas estática, aquele chiado branco que parece vazio, mas nunca está realmente vazio. Depois veio a respiração, pesada, molhada, como alguém que acabou de correr ou que estava chorando. Em seguida, passos, lentos, arrastados, como se quem caminhava estivesse machucado ou carregasse algo pesado. E então, no final, uma voz, sua própria voz, dizendo algo que ela não conseguiu entender completamente, mas que soava como um pedido de socorro. Carolina arrancou o celular do ouvido. Seu coração batia descompassado. Como aquilo era possível? Ela nunca tinha gravado nada parecido. Nunca tinha dito aquelas palavras, mas era inegavelmente sua voz. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. E conta se você teria coragem de ouvir um áudio assim. Carolina ficou parada na cama, olhando fixo para a tela do celular. O áudio tinha acabado há quase 1 minuto, mas ela ainda ouvia os ecos daquela respiração na cabeça. Checou o número que tinha enviado. Era um número local, de Serra Negra mesmo, mas não reconhecia. Pensou em responder, perguntar quem era, de onde tinha tirado aquela gravação. Mas algo a impedia. Um instinto primitivo dizendo que era melhor não cutucar o que quer que estivesse do outro lado daquela conversa. Ela bloqueou o número e colocou o celular na mesinha de cabeceira, virado para baixo. Apagou a luz e se enrolou no cobertor, decidida a esquecer aquilo e dormir. Mas o sono não veio, porque agora havia outro som no quarto. Fraco demais para ser certeza, mas presente demais para ser ignorado. Uma respiração, não a sua. Vinha do canto esquerdo do quarto, perto do guarda-roupa.
Carolina abriu os olhos devagar. A luz da rua entrava pela fresta da cortina, criando listras de claridade no teto. Ela virou a cabeça com cuidado, tentando não fazer barulho, como se o silêncio pudesse protegê-la. O canto do quarto estava em sombras, mas havia algo diferente ali. Uma densidade no escuro, uma forma que não deveria existir. Carolina acendeu a luz num movimento brusco, o coração explodindo no peito. O quarto estava vazio, guarda-roupa fechado, nada fora do lugar. Mas ela jurava mesmo que tinha visto algo se mexer quando a luz acendeu. Algo que tinha se dissolvido nas sombras rápido demais para os olhos acompanharem. Ela ficou acordada até o amanhecer, sentada na cama com as costas contra a parede, todas as luzes do apartamento acesas. No dia seguinte, Carolina chegou no trabalho com olheiras fundas. Sua colega, Jéssica, perguntou se estava tudo bem. Carolina quase contou sobre o áudio, mas algo a fez hesitar. Como você explica para alguém que ouviu a própria voz num áudio que nunca gravou? Como você admite que está com medo do próprio quarto? Então ela mentiu, disse que tinha assistido um filme de terror e não tinha conseguido dormir. Jéssica riu e disse que ela era muito impressionável. O dia passou devagar. Carolina atendia os clientes no automático, preparava café sem prestar atenção, sua mente voltando sempre para aquele áudio, para aquela respiração no escuro. Quando o celular vibrou às 3 da tarde, ela quase deixou cair a xícara que estava segurando. Era uma mensagem, do mesmo número que ela tinha bloqueado. Mas a mensagem tinha chegado mesmo assim. Você ainda está ouvindo? Carolina trancou-se no banheiro da cafeteria. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Ela não tinha ouvido mais nada. Tinha ouvido apenas uma vez, na noite anterior. Como aquele número sabia? E o que significava ainda está ouvindo? Ela deletou a mensagem e bloqueou o número novamente, mas sabia que não adiantaria. Quem quer que estivesse mandando aquelas mensagens não ia parar, não até conseguir o que queria. E Carolina tinha a sensação crescente de que o que queriam era ela. Quando voltou para casa naquela noite, ela deixou todas as luzes acesas de novo. Ligou a televisão para ter algum ruído no apartamento. Mas às 2h47 da manhã, exatamente 24 horas depois da primeira mensagem, o celular vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número, mas dessa vez não havia texto, apenas outro áudio. E sem conseguir se controlar, movida por uma curiosidade mórbida que ela não compreendia, Carolina apertou o play. A respiração estava mais próxima dessa vez, os passos mais rápidos, e sua voz, no final, dizia claramente: ele está dentro de casa. Carolina virou-se para a porta do quarto. Estava fechada, como ela tinha deixado, mas a maçaneta estava girando, lentamente, sem fazer barulho, como se quem estivesse do outro lado não quisesse que ela percebesse. Mas ela já tinha percebido. E já era tarde demais para trancar a porta. A maçaneta parou de girar. Carolina não se mexia, seus olhos fixos naquela peça de metal que agora estava imóvel, mas que segundos atrás tinha se movido sozinha. Ou não sozinha. Alguém tinha tentado abrir. Alguém estava do outro lado. O apartamento era pequeno, apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro. E ela tinha certeza absoluta de que tinha trancado a porta da frente antes de se deitar. Tinha verificado 2 vezes. Então, como alguém tinha entrado? E por que simplesmente não invadia o quarto de uma vez? Por que aquela hesitação, aquele girar lento da maçaneta, como se estivesse testando sua reação? Carolina desceu da cama sem fazer barulho, os pés descalços no chão frio. Pegou o celular e considerou ligar para a polícia.
Mas o que ela diria? Que recebeu um áudio misterioso e agora achava que tinha alguém na casa, que a maçaneta tinha girado sozinha. Eles achariam que ela estava louca ou bêbada. Ela pegou uma tesoura da gaveta da mesinha de cabeceira. Não era uma arma ideal, mas era o que tinha. Se aproximou da porta com passos cautelosos, segurando a tesoura com as duas mãos, a ponta apontada para a frente. Encostou o ouvido na madeira. Silêncio do outro lado. Silêncio completo. Nenhuma respiração, nenhum movimento. Como se quem estivesse ali tivesse simplesmente desaparecido. Ou estivesse esperando ela abrir. Carolina deu 2 passos para trás. Não ia abrir. Não ia cair nessa. Ela voltou para a cama, mas não deitou. Ficou sentada, de frente para a porta, a tesoura no colo, esperando o amanhecer. As horas se arrastavam. 3:30, 4, 4:30. A luz do celular machucava os olhos, mas ela não conseguia parar de checar. Verificava as redes sociais sem absorver nada do que via, apenas mantendo a mente ocupada para não enlouquecer. Foi então que encontrou uma postagem no grupo da cidade no Facebook. Alguém mais recebeu um áudio estranho de número desconhecido? O post tinha sido feito há 3 horas. Já tinha 127 comentários. Carolina começou a ler e o estômago se revirou. Recebi ontem à noite. Quase morri de susto, era minha própria voz. O meu veio de madrugada. Depois que eu vi, senti que tinha alguém me observando. Gente, isso não é brincadeira. Minha prima ouviu esse áudio e desapareceu. A polícia não achou ela ainda. Dizem que é uma maldição. Quem ouve às 3 da manhã fica marcado. Tem algo errado nessa cidade. 17 pessoas receberam esse áudio só essa semana. Carolina leu cada comentário com o coração acelerado. Não era só com ela. Tinha mais gente passando pela mesma coisa. Mas isso não a tranquilizava. Pelo contrário. Significava que havia algo maior acontecendo. Algo organizado. Ela começou a digitar uma resposta no post, mas parou no meio. Se quem estava mandando os áudios estava monitorando, talvez não fosse boa ideia se expor publicamente. Ela deletou o texto e saiu do grupo. No dia seguinte, Carolina faltou ao trabalho. Ligou para Jéssica dizendo que estava doente, o que não era totalmente mentira. Ela se sentia doente, exausta, paranoica. Passou o dia pesquisando sobre o áudio na internet. Encontrou fóruns, threads no Reddit, vídeos no YouTube. Aparentemente o fenômeno tinha começado há cerca de 2 meses, mas tinha se intensificado nas últimas semanas. Sempre em Serra Negra, sempre à noite, sempre o mesmo padrão. Áudio com a voz da própria pessoa, sensação de ser observado, coisas estranhas acontecendo na casa e 3 desaparecimentos confirmados. Marina Souza, 17 anos. Rodrigo Lima, 34 e Beatriz Santos, 41. Todos tinham recebido o áudio. Todos tinham comentado com amigos sobre se sentirem vigiados. Todos sumiram em menos de uma semana depois de ouvir pela primeira vez. A polícia não tinha pistas, não havia sinais de luta nas casas, não havia imagens em câmeras de segurança. Era como se eles simplesmente tivessem deixado de existir. Carolina encontrou um número de telefone num dos fóruns. Era de um grupo de pessoas que também tinha recebido o áudio e estavam tentando entender o que estava acontecendo. Ela hesitou, mas discou. Uma voz feminina a atendeu no 3º toque. Você recebeu o áudio. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Sim, como você sabe? Porque só quem recebeu liga para esse número. Meu nome é Luciana. Eu coordeno um grupo de apoio para as vítimas. Podemos nos encontrar? Carolina aceitou. Qualquer coisa era melhor do que ficar sozinha naquele apartamento. Eles marcaram às 7 da noite num café no centro. Quando Carolina chegou, Luciana já estava lá.
Era uma mulher na faixa dos 40, cabelos curtos, olhar cansado. Ela acenou e Carolina se juntou a ela numa mesa no canto. "Obrigada por vir", disse Luciana. "Eu sei que deve estar assustada. Eu não sei o que está acontecendo. Ninguém sabe ao certo, mas temos teorias." Luciana puxou um caderno da bolsa. Estava cheio de anotações, recortes de jornal, impressões de conversas. Tudo começou em janeiro. Um homem chamado Arthur Medeiros foi encontrado morto na casa dele. A princípio parecia suicídio, mas ele tinha deixado um bilhete dizendo que não conseguia mais escapar da voz. A polícia não deu importância. 2 semanas depois, Marina Souza desapareceu. Depois Rodrigo. Depois Beatriz. E agora há 17 casos confirmados de pessoas que receberam o áudio e estão relatando os mesmos fenômenos que você. Mas o que é isso? Quem está fazendo isso? Não sabemos. Alguns acham que é um experimento psicológico. Outros acham que é algo não natural. Luciana baixou a voz. "Eu sei como soa, mas há coisas que não conseguimos explicar. O áudio muda para cada pessoa. É sempre a voz da vítima. Como alguém conseguiria fazer isso?" Carolina sentiu um frio percorrer a espinha. E as pessoas que desapareceram? Todas tinham uma coisa em comum. Todas ouviram o áudio mais de uma vez. E todas relataram que a presença ficava mais forte a cada dia. Então, se eu não ouvir de novo... Não adianta. Você já foi marcada. A única forma de escapar é descobrir de onde isso vem e parar na fonte. Luciana fechou o caderno. "Amanhã à noite nós vamos investigar o último lugar onde Beatriz foi vista. Você pode vir se quiser." Carolina não precisou pensar muito. Ela acenou que sim. Quando voltou para casa naquela noite, deixou todas as luzes acesas novamente. Mas às 2h47, como um relógio, o celular vibrou. Outra mensagem, outro áudio. E dessa vez, Carolina percebeu algo que tinha passado despercebido antes. No fundo da gravação, abafado pela estática e pela respiração, havia um som ambiente, um som familiar. Era o barulho da cafeteria onde ela trabalhava. O áudio tinha sido gravado lá. Alguém tinha estado na cafeteria gravando aquilo. Alguém que a conhecia, que sabia onde ela trabalhava e agora sabia onde ela morava. Carolina não dormiu. Como poderia? O áudio tocava em loop na sua mente e agora que ela tinha identificado o barulho da cafeteria, conseguia ouvir outros detalhes. O tilintar de xícaras, o zumbido do moedor de café e no finalzinho, bem baixinho, uma risada. Não a dela, de outra pessoa. Alguém que estava lá, observando, gravando. Às 6 da manhã, ela já estava de pé, preparando café mesmo sem vontade de tomar. Precisava fazer alguma coisa. Ficar parada era enlouquecer. Ela ligou para a cafeteria. Jéssica atendeu surpresa. "Carol, você tá melhor?" "Jess, eu preciso saber uma coisa. Você lembra de alguém estranho na cafeteria nos últimos dias? Alguém que ficou tempo demais, que tirou foto, gravou alguma coisa?" Houve uma pausa. "Por que você quer saber isso?" Carolina não sabia o quanto revelar. Só, aconteceu uma coisa. Eu preciso checar. "Olha, teve sim um cara meio esquisito anteontem. Ficou sentado no canto umas 3 horas. Não pediu quase nada, só um café. Ficava mexendo no celular e olhando para você. Achei estranho, mas pensei que ele era só tímido e queria puxar conversa. Você lembra como ele era? Alto, magro, moletom preto com capuz. Não deu para ver o rosto direito. Por quê? Ele fez alguma coisa?" Carolina sentiu o estômago embrulhar. 3 dias atrás, antes dela receber o primeiro áudio, ele já estava lá, planejando. "Se você vir ele de novo, me avisa na hora. E não fica sozinha com ele, ok? Carol, você tá me assustando. Só confia em mim. Por favor."
Ela desligou antes que Jéssica fizesse mais perguntas. O celular vibrou na mão. Mensagem de Luciana. Encontro às 20 horas na Rua das Acácias, 428. É a última casa da Beatriz. Traga lanterna e coragem. Carolina passou o dia se preparando. Pesquisou sobre a casa de Beatriz. Era uma residência antiga, na parte velha de Serra Negra, quase na divisa com o mato. Beatriz morava sozinha. Era professora aposentada, sem família próxima. Quando desapareceu, deixou tudo para trás. Carteira, documentos, celular. Como se tivesse simplesmente evaporado da própria casa. A polícia tinha feito buscas, mas não encontrou nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pista. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, mas ninguém que conhecia Beatriz acreditava nisso. Ela não era do tipo que sumia sem avisar. Às 7h40, Carolina saiu de casa. O céu estava carregado, ameaçando chuva. Ela pegou um Uber até a Rua das Acácias. O motorista a deixou na esquina e ela caminhou os últimos 100 metros até o número 428. Era uma casa térrea, pintada de amarelo desbotado, com grades nas janelas e um jardim abandonado. Luciana já estava lá, junto com outras 3 pessoas. Um homem de uns 50 anos com uma câmera pendurada no pescoço. Uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, com um notebook debaixo do braço. E um adolescente com cara de quem não queria estar ali. Pessoal, essa é a Carolina, apresentou Luciana. Carol, esses são os outros membros do grupo. Fernando, nosso especialista em áudio e vídeo. Amanda, ela trabalha com análise de dados. E esse é o Gabriel, ele é sensitivo. Gabriel revirou os olhos. Minha mãe me obrigou a vir. Seu dom pode ser útil, disse Luciana com paciência. Ok, vamos lá. A casa ainda está como a polícia deixou. Eu consegui as chaves com um contato. Temos 2 horas antes que alguém perceba que estamos aqui. Eles entraram. A casa cheirava a mofo e abandono. Móveis cobertos por lençóis, camada de poeira sobre tudo. Luciana distribuiu tarefas. Fernando ia verificar se havia algum equipamento eletrônico que pudesse ter gravado algo. Amanda ia procurar por pistas físicas, cartas, diários, qualquer coisa que Beatriz tivesse deixado. Gabriel ia sentir o ambiente, seja lá o que isso significasse. E Carolina ia ajudar Luciana a revistar o quarto. O quarto de Beatriz era simples. Cama de casal com colcha florida, mesinha de cabeceira com foto emoldurada de um homem mais velho, provavelmente o falecido marido. Guarda-roupa de madeira escura. Luciana começou a verificar as gavetas enquanto Carolina olhava embaixo da cama. Foi quando viu. No canto mais afastado, grudado na parede, havia um celular. Antigo, daqueles com botões físicos. Carolina se arrastou para alcançá-lo e puxou. A bateria estava morta. Achei o celular dela, Carolina chamou. Mas não é o smartphone que ela usava. É um celular velho. Luciana pegou o aparelho. Por que ela teria um celular velho escondido embaixo da cama? Fernando entrou no quarto nesse momento. Achei algo na sala. Tem uma caixa de papelão cheia de fitas cassete. Dezenas delas, todas com datas escritas à mão. Eles se reuniram na sala. A caixa estava num canto, meio escondida atrás de um sofá. As fitas eram antigas, do tipo que se usava para gravar músicas da rádio nos anos 90. Mas as datas eram recentes. Janeiro de 2024, fevereiro, março. Ela estava gravando alguma coisa, murmurou Luciana. Precisamos ouvir essas fitas. Tem um problema, disse Fernando. Não tem nenhum toca-fitas aqui. Vou ter que levar para o meu estúdio. Leva, digitaliza tudo. Precisamos saber o que tem nessas gravações. Foi quando Gabriel gritou do quarto. Um grito agudo de pânico puro. Todos correram. Gabriel estava encostado na parede, pálido, tremendo. Tem alguém aqui. Não está vivo, mas está aqui. Está observando a gente.
Gabriel, calma. Luciana tentou se aproximar. Não! Ele recuou. Vocês não entendem. Não é um fantasma comum. É algo que está preso. Preso pela voz. Ele quer sair, mas não consegue. E está com fome. Muita fome. O garoto estava em pânico genuíno. Luciana olhou para os outros. Vamos sair. Agora! Mas quando se viraram para a porta da sala, ela estava fechada. E nenhum deles tinha fechado. Fernando tentou abrir. Trancada. Ele puxou com força. Nada. A porta dos fundos, disse Amanda. Eles correram para a cozinha. A porta dos fundos também estava trancada. E as janelas. Todas as janelas da casa tinham trancado sozinhas. Isso não é possível, sussurrou Fernando. Tem que ter uma explicação. Um som cortou o ar. Um celular tocando, mas não era de ninguém ali. Vinha do quarto. Do celular que Carolina tinha encontrado embaixo da cama. Impossível. A bateria estava morta. Mas ele tocava. Um toque antigo, tipo telefone fixo. Luciana pegou o celular, olhou para a tela. Havia uma mensagem. E apesar da bateria estar morta, a tela estava acesa. Vocês não deviam ter vindo. Todos olharam para o corredor. Uma figura estava parada ali. Era difícil ver detalhes na pouca luz, mas a silhueta era inconfundível. Alto, magro, moletom preto com capuz. O homem da cafeteria. Como você entrou? Exigiu Luciana. A figura não respondeu. Apenas ficou parada. Cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando algo. Então eles ouviram, vindo de algum lugar da casa, talvez de todos os lugares ao mesmo tempo, um áudio começou a tocar. Era a voz de Beatriz. Socorro! Alguém me ajuda! Ele não me deixa sair, ele quer que eu fique para sempre. A figura no corredor deu um passo à frente e a voz mudou. Agora era a voz de Carolina. Você vai ficar também. E todas as luzes da casa se apagaram de uma vez. O escuro era absoluto. Aquele tipo de escuridão que parece sólida, que pressiona os olhos e engole qualquer resquício de luz. Carolina ouviu alguém gritar. Talvez Amanda, talvez Gabriel. Ela mesma não conseguia emitir som nenhum, a garganta travada pelo medo. Todo mundo, peguem nas mãos! A voz de Luciana cortou o pânico. Não se separem! Carolina sentiu uma mão agarrar a sua. Dedos frios, trêmulos. Gabriel, provavelmente. Ela pegou outra mão do outro lado. Fernando. Tem alguém na sala, sussurrou Amanda. Eu ouço a respiração. E de fato havia. Aquela respiração pesada que Carolina conhecia tão bem do áudio. Estava na sala com eles, circulando. A lanterna, disse Fernando. Alguém pegue a lanterna. Carolina lembrou que tinha trazido uma. Estava no bolso do casaco. Ela soltou as mãos dos outros por um segundo, ignorando os protestos, e procurou no bolso com dedos trêmulos. Encontrou. Acendeu. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou a sala vazia. Não havia ninguém. Mas a respiração continuava, mais próxima agora. Ali! Gabriel apontou para o corredor. A figura estava parada na entrada do quarto de Beatriz, mais perto do que antes, muito mais perto. Vamos pela janela, disse Luciana. Quebra o vidro. Fernando pegou uma cadeira e arremessou contra a janela da sala. A cadeira bateu e ricocheteou. O vidro nem rachou. Ele tentou de novo. Mesmo resultado. Era como se a janela fosse feita de aço. Isso não faz sentido, ele murmurou. Vidro não faz isso. O nada aqui faz sentido. Amanda estava à beira da histeria. A gente precisa sair. A figura deu mais um passo. Agora estava na sala com eles. O rosto ainda oculto pelo capuz, mas dava para ver as mãos. Pálidas demais, longas demais. Os dedos se moviam de forma estranha, como se não tivessem ossos. Quem é você? Luciana perguntou, voz firme apesar do medo visível. O que você quer?
A figura inclinou a cabeça e então falou, mas não com uma voz, com várias. Camadas e camadas de vozes sobrepostas, homens, mulheres, crianças, velhos, todos falando ao mesmo tempo. Nós queremos o que nos foi tirado. O que foi tirado de vocês? A figura apontou para o celular que Luciana segurava, o velho celular de Beatriz. Nossas vozes. E então, num movimento rápido demais para acompanhar, a figura avançou. Carolina se jogou para o lado, derrubando Gabriel. A figura passou por onde ela estava um segundo antes, mas não tocou em ninguém. Apenas passou e desapareceu. Literalmente desapareceu no ar como fumaça. As luzes voltaram, todas de uma vez, e a porta da frente estava aberta. Corram! Luciana não precisou falar duas vezes. Todos se precipitaram para a saída, tropeçando uns nos outros na pressa de escapar daquela casa. Carolina foi a última a sair. No último segundo, antes de cruzar a porta, ela olhou para trás. A figura estava lá de novo, no fundo do corredor, observando. E pela primeira vez, Carolina viu o que havia dentro do capuz. Ou melhor, o que não havia. Não tinha rosto. Apenas uma superfície lisa onde um rosto deveria estar. E no centro, onde deveria estar a boca, um buraco negro que parecia pulsar e sugar a luz ao redor. Carolina correu. Eles não pararam até estarem a 3 quarteirões de distância, ofegantes, apoiados em postes e muros. O que era aquilo? Conseguiu dizer Amanda. Eu não sei, admitiu Luciana. Mas agora temos uma pista. A ela levantou o celular de Beatriz. Isso aqui é importante, seja lá o que for aquela coisa. Ela queria esse celular. Ou queria que a gente pegasse, disse Fernando. Pode ser uma armadilha. Só tem um jeito de saber. Luciana olhou para Carolina. Precisamos carregar esse celular e ver o que tem dentro. Eles foram para o estúdio de Fernando, um pequeno apartamento transformado em espaço de trabalho, cheio de equipamentos de som e gravação. Ele tinha um carregador universal e conseguiu adaptar para o celular antigo. Levou 40 minutos para carregar o suficiente para ligar. Quando a tela acendeu, mostrava a data, 15 de março de 2024, o dia do desaparecimento de Beatriz. Havia apenas 2 coisas no celular, um contato sem nome, só um número, e dezenas de mensagens de texto nesse número, todas dizendo a mesma coisa, você ainda está ouvindo. Luciana abriu o histórico de chamadas. Todas eram de madrugada, todas às 2h